Cara, eu fico pensando que deve ser muito divertido trabalhar na K21. Eu não sei, é a impressão. O de dentro eu não sei, né, como é que é a real, mas dá uma impressão de ser bem divertido, cara. Em termos de aprendizado, de troca, de evolução. Parece. Cara, isso é, sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que intensidade é uma palavra bem comum dentro da K21, assim. Tudo é muito, muito intenso. Então, a gente, inclusive, tá numa semana, né? Essa semana, eu e a André, a gente tá trabalhando todos os dias juntos. Isso era o desejo da vida dela, que isso acontecesse, está acontecendo essa semana. Meu desejo? Não, parou. Registra isso daqui. Isso aqui é desejo do Panda, trabalhar todo dia comigo. Esse homem me ama. Me conta uma coisa. Eu estava lá num time de Agile Coach do PagSeguro. Quem que foi trabalhar lá? Eu. Eu vim pra K21. Quem que veio trabalhar na K21? Eu. Ah, então sou eu. Peraí. Sou eu. Mas quem foi que me chamou? Eu. Nos dois casos... Isso muda tudo. Isso muda tudo. Só queria dizer isso é amor. Na verdade, não sei se você sabe, mas nós somos irmãos gêmeos, separados na maternidade, com 1 ano de diferença, mas somos irmãos gêmeos de alma. Não existe... A gente fala que é de irmão gêmeo de pai e mãe diferente. Exato, porque não existe ninguém tão trouxa que nem eu e o Panda. Ah lá, soft skill já rolando. Tá uma maravilha. O que a gente ouve e o que a pessoa fala não necessariamente são a mesma coisa, né? Eu tô aqui super me divertindo. Você falou trouxa, eu até pensei no Harry Potter. Ô, louco. Caraca, no Harry Potter tinha esse nome, né? Por que isso significa mesmo? Não lembro, mas já tô... Trouxa era, acho que quem nasceu de pais humanos, né? Que não tinha magia, não era isso? É isso aí. E isso assim, aqui, Eric, esse é um papo do Love the Problem. É simplesmente assim, ó. A gente podia começar o episódio agora. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos começar o episódio agora. Léo, pode soltar a vinheta. Oi pessoal, passando aqui para deixar um convite especial para você. No dia 3 de fevereiro, às 19 horas, vai rolar uma live sobre os primeiros passos como Product Manager. E nesse papo vão estar a Carol Virti, o Fernando Cruz e o Alberto Bob Rodrigues. Se você ficou interessado ou interessada nessa live, a gente vai deixar um card lá no nosso backstage com um link para você se inscrever. Então entra lá no k21.link/lovetheproblem e se inscreva para a live no dia 3 de fevereiro, às 19 horas. Um beijo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Mas, gente, estamos aqui já no papo de bobeira, porque a gente tava, parece que a gente tá em casa. Por quê? Total. Porque parece que a gente tá começando o Link Off São Paulo. Também. Era normalmente ali que a gente se encontrava, esse grupo aqui, ó, estava presente em algumas dessas últimas versões do Link Off São Paulo virtual, né? Porque a André acabou de falou no comecinho que ela nunca foi no Link Off presencial. Mas pra falar de Link Off e Link Off São Paulo, está aqui conosco ele, Eric Fer. Bem-vindo, Eric, ao Love the Problem. Que honra estar aqui com vocês, cara. Eu olhava esse podcast e falava, caramba, eu queria falar um dia. Aí veio o Panda e falava, cara, eu pensei em você. Eu falei, nossa, é esse treco da mentalização, eu penso e acontece. Pô, tô aqui. Tá vendo que massa? Caramba, massa. Valeu pelo convite, Panda. Gostei, cara. Fiquei super feliz. Muito bem-vindo, esteja em casa. E por que do Link Off São Paulo e tal? Traz aí, conta um pouquinho sobre você pra galera que tá ouvindo a gente. Cara, falar sobre mim. Bom, começando de Link Off São Paulo, Link Off São Paulo vai fazer 10 anos de existência agora em 2022, né? Põe palma aí, Léo. 10 anos vai fazer de Link Off São Paulo. Começamos lá com 4 caras dentro da nossa empresa. Vamos falar de agilidade entre a gente, coisa... Vamos! Aí a gente empolgou tanto que eu falei, peraí, vamos trazer mais gente, só a gente aqui da nossa empresa. Era na Editora Abril, né? O Léo, o Leonardo Campos, o Rafael Buzon, o Anselmo também, tava lá com a gente, o Martellini, eu sempre confundo o nome dele, Martellini. E aí a gente saiu da empresa, vamos aqui na padaria aqui na esquina, aí a galera vai poder de fora, vai poder vir. E aí a gente começou assim, cara. Às vezes era 2, às vezes era 3 pessoas, às vezes era 4, às vezes era só eu e o Léo, cara. E hoje a gente foi evoluindo, né? Aí pingava começou a ir mais pro centro de São Paulo pra poder vir mais gente, ficar mais fácil pra todo mundo. Aí era 10 pessoas, era 15, aí chegamos no Atenas, aí 20 pessoas, e hoje a gente tá aqui online e pensando como é que a gente vai fazer pro futuro. Basicamente é uma comunidade, né, de galera que curte tanto que faz questão de sair da sua casa, na época, né, saía da sua casa, ia num sábado de manhã, numa padaria no meio de São Paulo, só pra falar
sobre o assunto de trabalho. Como que eu vou evoluir nesse negócio? Como é que você faz na sua empresa? Me fala como é que você faz. Eu vou falar como é que eu faço na minha, e aí a gente troca uma ideia. E foi evoluindo a partir daí. Conheci o Panda lá, inclusive, né? E a galera vai crescendo, as comunidades vão surgindo. Surgiu vários link-offs a partir desse do Link-Off São Paulo, e estamos aí crescendo. Você falou pra falar de mim, Panda, e eu falei do Link-Off São Paulo. Mas nessa construção toda, cara, o Eric se transformou, se remodelou. Eu falo, inclusive, cara, que de 2014 pra hoje... Eric, até 2014, era um ser humano. Depois de 2014, é outro ser humano. Tipo, reinventei a minha organização. Pegando o Frederico Laloux, reinventei a minha organização de mim mesmo, nem cara. Tá aqui, né? Depois de 2014. Pois é. Cara, eu nunca estaria aqui falando com vocês hoje se fosse o Eric de antigamente. São duas vidas, né? E Eric, mas como assim duas vidas? Impacto tremendo na minha vida pessoal, impacto tremendo na minha vida profissional, negativamente falando. Desastre atrás de desastre. Falei, peraí, caraca, meu, o que tá acontecendo comigo? Quem sou eu? De onde eu vim? Tudo que eu acreditava deixou de existir com esse monte de situações difíceis que estavam acontecendo comigo. E aí eu literalmente tive que me reinventar. E nessa reinvenção me transformei, me encontrei, e hoje eu tenho uma consultoria de transformação de carreira para profissionais de tecnologia, faço mentoria, faço treinamento em empresa, faço treinamento para liderança, e especialmente no contexto da tecnologia. E faço tudo isso através do desenvolvimento de soft skills, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Então eu tive que desenvolver as minhas soft skills para poder ajudar outras pessoas também a desenvolver as soft skills deles. Não era o meu objetivo ajudar outras pessoas. É que isso acabou extrapolando de uma forma. Falei, caramba, esse é o meu caminho, cara. Isso aqui tá tão incrível. Essa transformação tá tão incrível na minha vida que eu preciso transbordar isso pra mais alguém. Sabe aquela coisa? Quando a gente acha que coisa é tão boa, a gente quer falar, a gente quer fazer. Você sabe, né, Andréia? Você sabe bem o que é isso, né? E aí eu tô aqui com vocês compartilhando mais um pouquinho. Falei demais, desculpa. Mas quem quiser saber mais sobre você, ainda mais, Eric, lá no nosso backstage vai ter um cardzinho com o seu nome, com a sua foto, com suas informações e tudo mais. Então, se você quiser saber mais sobre o Eric, vai lá no backstage, k21.link/lovetheproblem e vão ter todas as informações por lá. E a outra pessoa que tá aqui com a gente já tem essas informações, já tem card, porque já participou aqui, ou não? Sim! Já participou, já esteve aqui. Andréa Murata, muito bem-vinda, Andréa Murata. Ai, gratidão pelo convite. Meu, tá aqui no Love the Problem não é aquele negócio do sonho realizado, né? Você fica se sentindo a última bolacha do pacote. Chique demais. Não, Eric. Nossa, eu nem sei. Eu sempre admirei tanto o Eric, até pela energia dele, pelo conteúdo que ele compartilha. E aí, cara, que introdução foi essa? Eu tô só pensando assim, o que eu vou falar de mim? Eu vou tentar resumir alguma coisa aqui, gente. Eu acho que essa minha história com soft skills, eu tô aqui muito pra compartilhar o que eu não fazer. É uma boa forma de ensinar e compartilhar a aprendizagem. Total. Eu acho que eu tive que começar a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com TI muito cedo, e é uma área muito masculina, eu já contei essa história várias vezes, inclusive pro Panda, e no meio desse caminho, né, eu acabei me masculinizando muito, usando muito de agressividade como uma forma de defesa, né, e com o tempo eu fui percebendo que eu só perdia com isso. Né? Com o tempo eu também fui descobrindo o feminismo, descobrindo quem eu era como mulher, como eu queria me comunicar, como que eu queria me relacionar com as pessoas. E que não era da forma que eu me fazia antes, sabe? Então eu acho que quando vem esse tema pra mim, me vem muito as relações humanas, que é uma coisa que eu estudo muito e que eu gosto de me aprofundar, não porque eu manjo, mas exatamente porque eu preciso, né? O último episódio que eu vim aqui falar no Love the Problem foi sobre comunicação não violenta, e não quer dizer que eu domino a comunicação não violenta, muito pelo contrário, quer dizer que a minha comunicação é zoada pra caralho. E aí eu preciso melhorar. Inclusive, um dos episódios, eu acho que ele tá, se ele não tá no top 100, no top 10, ele esteve no top 10 por um bom tempo, de episódios mais ouvidos do Love the Problem. O episódio sobre CNV com a Andréia, com a Dani Prevô, maravilhosa, e com a Delô, também outra pessoa maravilhosa que o Love the Problem nos conectou aqui. Só gente querida. E então hoje eu tô como Agile Expert na K21, tô amando trabalhar lá, tô honrada pelo convite, e eu também sou formada em uma terapia alternativa de escuta das emoções, e é uma coisa que eu acho que me ajuda muito nessas relações comigo mesma e com o outro.
Uau, que legal. Vou querer saber mais disso aí, André. Isso não sabia, não. Já me interessei. Já. Você vai saber de antemão, mas se você que tá ouvindo a gente quiser saber, vai lá no Backstage, k21.link/LoveTheProblem, vão ter essas informações sobre a Andrea lá também. Legal. Não vou falar mais nada, André. Vamos deixar a galera ir lá no Backstage. Eu vou falar esse link 1 milhão de vezes. Eu queria saber se um dia uma pessoa vai contar quantas vezes eu falo o link do Backstage e colocar lá nos comentários. Fica um desafio aqui, ó. Se você tá ouvindo esse episódio, conte quantas vezes eu falei o link para o Backstage e coloque lá no comentário do card, porque você pode trazer feedback também desse episódio. Então conversa com a gente lá no card sobre esse episódio. A gente pode seguir conversando por lá. Gente, mais soft skill, eu queria falar um pouco disso, porque você trouxe um ponto, Eric, que eu acho que seria um baita habilitador pra esse nosso papo aqui, que é esse momento que você identificou que você precisava se transformar e que você precisava se desenvolver, assim, né? Que a vida te entregou essa oportunidade de uma forma talvez até muito, muito mais intensa do que você esperava, assim, né? Sem dúvida. E o meu caminho com esse olhar para soft skills, ele foi muito de ir descobrindo um pouco mais, talvez um pouco mais, de forma mais cadenciada na minha vida, assim, né? Porque eu tenho uma formação que é muito, a concentração de energia na formação que eu tenho de engenharia química é em hard skill. Mas quando eu fui trabalhar, no meu primeiro trabalho industrial, que eu tinha essa conexão maior com o que eu estava estudando, eu me deparei com um contexto em que hard skill não era mais o foco que eu precisava, porque eu estava na linha de produção, lidando com um monte de gente, fazendo aquilo que já estava acontecendo. Então, aquilo que eu estudava de muito projeto, de como modelar, projetar coisas, era um pedacinho do meu trabalho. Eu comecei a ter que lidar no dia a dia com as pessoas, as relações, lidar como fica o meu posicionamento frente aos desafios e os problemas que vão acontecendo no dia a dia. Porque numa fábrica, gente, cada dia é um novo problema. É assim como é na vida de todo mundo, com certeza que no trabalho do conhecimento também é assim. Na fábrica o problema é mais físico. Às vezes você tem uma montanha de areia caindo de uma tubulação, e daí é um pouco mais complicado, porque o problema físico vai acumulando, assim. Você tem que dar um jeito de resolver o negócio lá. Mas foi aí que eu fui descobrindo que tinha uma outra coisa, que era aquilo que eu não estudei na faculdade. E fui descobrindo muito aos trancos e barrancos sobre isso. E graças ao contato com muitas pessoas boas na minha jornada, então eu fui agraciado com muita gente boa no caminho, assim, né? Então a Andrea tá um exemplo aqui, uma pessoa que me falou muito sobre comunicação não violenta. A Mari Graff, que foi minha gestora lá no PAG, foi nossa gestora, né, Andrea? Também foi uma pessoa que me ensinou muito sobre conversas difíceis, já gravou vários episódios aqui no Love the Problem também. Então essas pessoas com quem eu fui encontrando no caminho foram pessoas que foram me mostrando esse outro lugar. Você nos link-offs, né? Você e toda a comunidade que acaba pegando a sua energia lá também, a energia que você facilita os encontros e tudo mais. Então isso foi se tornando algo, pra mim, uma descoberta, né? Uma jornada que fui explorando. Mas eu queria saber como é que foi pra você, assim. O que foi onde é que você identificou que precisava dessa transformação e esse olhar pra coisas que não são hard skill? E depois a gente até fala um pouco da diferença das duas coisas, mas como é que isso chegou pra você pessoalmente, assim? Primeiro de tudo eu quero falar pra você, Panda, e pra André também. Se vocês perceberem, me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? A minha esposa costuma falar, a Erika Fer, beijos, uma super product manager que tá bombando, aliás. Ela fala assim, você gosta de falar, né? Mas você gosta de falar. Eu falo, não é que eu gosto, é que eu vou falando. Aí quando eu vi, já foi um montão, né? Então me interrompam quando vocês acharem que é a hora. Dentro disso que você falou, e inclusive pra ajudar a turma que tá ouvindo agora, a gente, Panda, eu queria trazer uma ilustração e depois trazer a minha experiência nessa ilustração. Pra salientar, para mostrar o nível da importância e como é que funciona o desenvolvimento das soft skills e basicamente da descoberta da vida de cada um. Eu lembro de uma vez que eu ouvi a Monja Coen. Quem não viu, coloca no YouTube Monja Coen que você vai ver coisas, você vai ouvir coisas incríveis, sabedorias incríveis lá. E ela tava falando uma vez, tem um dito lá no budismo que fala da história de 4 cavalos. E a história de 4 cavalos é assim, que é uma analogia para nossa vida, para você que tá ouvindo a gente agora. Tinha 4 cavalos. E aí esses cavalos estavam todos paradinhos e o cara, dono dos cavalos, queria que eles saíssem dali pra ir pra um próximo lugar. Porque ali não era mais lugar. Ali ia ser perigoso, não ia ser legal. Eles tinham que se mover, eles tinham que sair dali, né? 4 cavalos. O primeiro cavalo, o dono fala assim, faz um barulho assim, e o cavalo assusta e vai. Beleza. Esse cara... Trazendo pra nossa analogia aqui, pra nossa realidade, é a pessoa que ouve uma coisa assim, tá numa situação mais ou menos tranquila, tal, ouve, olha, pode acontecer, se você não ficar esperto, aí se não for estudar, se não ficar atento com aquilo que você precisa aprender, cara, pode acontecer alguma coisa não legal com você. Nossa, sério? Peraí, deixa eu ir atrás desse negócio. Pronto. É o cara que ouve
capta rapidamente e vai fazer, se move. O segundo cavalo é aquele que você vai... E ele não se mexe, e aí você precisa dar um tapa nele. Dá um tapinha, e aí ele... Opa, o que é isso? Sai correndo, né? É o cara, pra nossa vida, é a pessoa que ouve as notícias, ouve, você tem que se desenvolver, olha, tá, desemprego, não sei o quê. Ah, beleza, isso não é comigo. Mas aí acontece alguma coisa com um conhecido dele. Olha, ele fica... um conhecido dele é demitido. Opa, caraca, pode acontecer comigo isso também se eu não ficar esperto, hein? Deixa eu me mexer. Vai, se mexe. Terceiro cavalo, dá um tapinha, cara, não acontece nada. Aí você tem que dar uma porrada um pouquinho mais forte no tadinho do cavalo. E aí ele se mexe. É quando acontece alguma coisa mais perto de você. A analogia pro terceiro cavalo é quando acontece uma coisa mais próxima. É um parente, é um amigo próximo. E aí, cara, nossa, aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Deixa eu me mexer, deixa eu estudar, deixa eu mexer no meu LinkedIn pra eu ficar mais esperto com o mercado, saber que eu existo, né? Deixa eu desenvolver essa habilidade que eu parei de estudar faz uns trocentos anos. Beleza, deixa eu ir para um próximo passo. E o quarto cavalo, meu amigo, é aquele que ele precisa levar e chegar no osso da porrada, chegar no tadinho. Vai doer muito. E aí ele acorda pra vida. Nada do que aconteceu antes acordaria ele, mas precisou ir fundo pra ele acontecer. Esse é o Eric. Ele precisou levar... Esse é o Eu ia perguntar qual era o cavalo. Exatamente. Precisou ir na carne, meu amigo. Precisou chegar o meu gestor e falar, Eric, você não sabe lidar com gente. Eu vou ter que te tirar do time, não sei onde eu vou te colocar. Eita. Quase, eu achei que eu ia ser demitido, mas o cara era bom, o gestor era bom, então ele tava preocupado comigo, ele ia me mover de algum lugar, e eu fiquei arrasado com isso. Feedback arrasante pra mim. Na sequência, um dev do meu time fala, tô saindo, você é um mentiroso, porque eu tava trabalhando com ele o desenvolvimento no próximo passo, uma promoção, só que não dependia de mim, tinha várias camadas, eu só era o cara que ajudava ele ajudar ele a se preparar, mas eu não era o cara do budget, eu só tava ajudando ele a avançar, e dando feedback do que o meu diretor falava. Eu não tinha vez, não tinha voz pra falar você vai ser promovido ou não. E aí ele achou que eu não tava trabalhando pra essa promoção dele, mas eu tava. Ele não tinha como saber, ele só podia acreditar em mim ou não. Ou perguntar pro meu diretor coisa que ele não fez, né? Então, isso aí fiquei arrasado. Cara, o cara pediu demissão por minha causa, que porcaria de gestor sou eu. E aí, na sequência, vem a minha esposa, minha ex-esposa, olha, não quero mais saber, tô indo embora, acabou. E aí o meu mundo caiu mesmo, por isso que é o quarto cavalo. Desastre total na carne, no osso, cara. E aí eu falei, quem eu sou? Eu quase fui demitido, um cara pediu demissão, e a minha mulher pede demissão de mim? Que é isso? Quem sou eu? O que eu tô fazendo nesse mundo de bom, de útil? E aí que vem a transformação. Fala, peraí, cara, o que eu tô focando? O que eu tô fazendo? Eu fiz graduação, eu fiz pós-graduação em tecnologia, eu fiz MBA em tecnologia, peraí, mas eu não vi, eu tô ignorando completamente a parte ser humano, que é o que a Andrea trouxe aqui no começo também, a parte humana da coisa. Eu tô ignorando completamente, é a parte humana que não tá funcionando. E aí eu pensei, peraí, mas eu não sei nem como eu funciono direito, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou relacionar com alguém minimamente, né? Então acho que esse é o problema. E aí essa é a reconstrução, essa é a reinvenção da minha organização pessoal, né? Que é, beleza, deixa eu entender como é que eu funciono, como é que o ser humano funciona, por que eu penso assim, por que eu tô arrasado desse jeito. E aí foi um início de uma reconstrução. E aí veio o desenvolvimento das soft skills na minha vida, da comunicação, da flexibilidade, principalmente da inteligência emocional, que fez todo o resto acontecer. É alguém falar alguma coisa comigo e eu não ouvir o que a pessoa tá falando, mas ouvir o que às vezes a intenção dela, às vezes a necessidade dela. Não ouvir as palavras que ela tá falando, mas ouvir o que tá por trás das palavras. E esse é a grande sacada da inteligência emocional na minha vida. E todo o resto foi se desenvolvendo a partir disso. Respondendo a sua pergunta não brevemente, Panda, foi assim que as soft skills aconteceram na minha vida. Mas eu tava aqui, ó, e pronto pra perguntar qual que era o cavalo, e ele já deu o plot twist no meio do assunto, né? Eu achei demais. Pois é. E, André, você tinha trazido também aquela questão como era a sua comunicação, né? Como o meio te influenciou a ser, inclusive, uma pessoa que você não é, né? Que se moldou para aquilo que era reconhecido naquele ambiente que você tava, que era valorizado naquele ambiente que você tava, e infelizmente acabou deixando um pouco de lado, né? Que bom que teve a oportunidade de se reencontrar e fazer coisas muito mais conectadas com você hoje em dia, assim, né? Mas como é que isso te impactou nesse momento na tua vida, assim? Nossa, acho que eu usei esse exemplo, assim, de quando eu comecei a trabalhar e de como esse ambiente reforçava esse meu comportamento mais agressivo, esse comportamento que talvez valorizasse muito hard
skills ao invés de soft skills e tal. E até valorizava um pouco dessa agressividade. Eu vou te falar que eu já tive uma chefe que chegou pra mim e falou assim, quando eu preciso resolver uma coisa e eu preciso de alguém bravo, eu mando a Andrea. Era assim que as pessoas me conheciam. Poxa vida. Graças a Deus hoje não é mais assim, né? Isso ela era valorizado e era incentivado, né? Mas acho que dá pra voltar muito antes. Com certeza a agressividade com a qual eu respondia pras pessoas veio de uma agressividade que eu aprendi quando eu era criança. E isso tem muito a ver com a voz interna que a gente tem, com o diálogo interno que a gente tem. Então tem uma coisa que eu até falo lá nos capítulos de comunicação não violenta, que eu inclusive esqueci de fazer o jabá aqui do meu podcast. Faça agora. Agora é a hora. Agora é a hora. É agora! O barulho jabá. Tem barulho jabá? Vai aí, Léo. Bota um barulho de jabá aí. É hora do jabá. Não, tem o podcast Vamos Fazer Diferente e a gente gera conteúdo para ajudar as pessoas a terem melhores ambientes de trabalho e tem uma série inteira só sobre comunicação não violenta e eu falo muito dessa questão de como a gente é criado de uma forma violenta e comigo não foi diferente. E o nosso diálogo interno, o diálogo que a gente tem com a gente, consequentemente o diálogo que a gente tem com o outro, tem muito a ver com as vozes das autoridades que a gente teve quando era criança. Então a maneira como eu usava para me defender na escola, nos trabalhos, era uma forma agressiva que eu aprendi quando eu era criança. Então essa é a forma que tá funcionando e que vai me ajudar a me defender. Só que aí eu fui crescendo, fui interagindo, fui percebendo que eu não tinha muito espaço para trabalhar dessa forma. Passei por rejeições, por ambientes em que eu não fui bem aceita. Comecei a trabalhar com mais mulheres e acho que foi quando deu a reviravolta para mim. Quando eu comecei a ter mais referências femininas no trabalho e perceber que elas não precisavam desse nível de agressividade. Tinham algumas que eram bem mais agressivas que eu, não vou mentir, né? Ainda mais pelo ambiente que nós estávamos, mas tinham outras que não precisavam usar desse artifício para se fazerem ouvidas. A gente sabe o quanto o ambiente de tecnologia é um ambiente machista, ainda hoje, melhorou muito de quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalho com tecnologia faz 18 anos só, mas apesar de ter melhorado, ainda é um ambiente bastante machista. Mas trabalhar com outras mulheres acho que foi uma reviravolta. E aí começar a olhar para elas como uma irmandade. E começar a entender um pouco mais de feminismo e de comunicação não violenta também foi uma virada para mim. Nossa. O que eu acho muito interessante disso que vocês trouxeram é que pra mim tem dois olhares, né? Tem um olhar individual e tem o olhar do nosso ambiente, nossa estrutura, assim, daquilo que a gente, no local que a gente tá inserido, assim, né? Então, quando a gente olha para as nossas organizações hoje em dia, o Eric já citou Reinventando as Organizações, beijo Lula pra vocês. O Reinventando as Organizações tem a metáfora que o Lalu usa para as empresas realizadoras laranjas, é a metáfora da máquina, né? São peças encaixadas fazendo a sua melhor performance ali no olhar de eficiência daquela grande máquina, assim, né? É uma máquina que busca resultado acima de qualquer coisa. Um dos últimos papos, eu acho que a gente gravou lá, que eu gravei lá com o Pontos Elefantes, a gente falou um pouco disso, e eu citei que eu coloquei no meu TCC, lá da faculdade, eu lembrei disso, sabe aquele trecho no começo? Eu nem sei mais como é que chama, eu estudei metodologia e essas coisas, formatação, ABNT, um beijo pra vocês que estudam isso ainda bem que eu não preciso mais, mas eu sei que tem uma parte lá, nas primeiras páginas, que bota uma citação, uma coisa assim, né? Uhum. E eu lembrei, eu não sei o nome disso, se alguém souber o nome desse negócio, coloca lá no card, no backstage, k21.link/LoveTheProblem, o nome daquela página, Eu não sei, não. de acordo com as normas da BNT, onde a gente coloca uma citação. E eu coloquei o trecho do discurso, aquele discurso final do filme O Grande Ditador, que é aquele filme do Charlie Chaplin. A gente vai botar o link também, deve ter alguma coisa no YouTube, com certeza, desse discurso, né? Em que é aquele filme que ele aperta as porcas lá, e toda aquela visão sobre a máquina, né? E esse trecho diz que as máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. E, infelizmente, esse é o ambiente que a gente acaba vivendo, né? Em muitos lugares. Quando a gente fala de violência, às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, né? Toda vez que a gente usa... Eu como tô com a André de vez em quando, e ela fala disso, né? De que isso é um ambiente violento. As pessoas ficam meio chocadas. Não, mas calma, não é violento. Ninguém me bateu, né? Como se a violência fosse simplesmente uma agressão física, assim, né? Mas tem um monte de violência e a gente se permite, né? Que essa violência aconteça com a gente causa violência pra gente mesmo. E quando a gente não conhece tudo que permeia esses assuntos, a gente tá aqui chamando de soft skills, mas eu acho que
esse espectro é bem grande, né, Eric? Tipo, tem muito tema associado com isso, assim, você já falou de inteligência emocional aqui, a gente tá falando das nossas relações, a André já falou de comunicação, então tem muitas habilidades que envolvem isso para que a gente deixe de ser máquina, né, que a gente só produza aquela coisa que a gente foi ensinado a executar muito bem, assim, né? A vida é muito maior do que isso, as organizações são muito maiores do que isso. Se o ambiente que você tá hoje em dia ainda é assim, esse ambiente com certeza vai precisar mudar nos próximos anos, porque o trabalho do século XXI, o trabalhador do conhecimento, não vai conseguir viver nesse ambiente. Esse não é o ambiente propício para um trabalho que exige criatividade, inovação, que exige uma mudança de paradigma, assim, né? Então, essa conexão entre essas coisas do indivíduo, do ambiente, de como essas metáforas de como a gente vê as organizações se conectam muito bem com esse assunto todo, né? Desde 2017 eu tenho acompanhado alguns reportes mais relevantes, assim, que fazem algum tipo de levantamento sobre soft skills especificamente, que se tornou algo do meu coração, né? Como é que isso está nas organizações, ou mesmo no mercado de trabalho, não necessariamente na tecnologia, mas muitos dos reportes que eu tenho visto têm a ver com tecnologia, né? Então tem lá, em 2017, a Capgemini, eu nunca sei como é que fala Capgemini, é Capgemini? Eu não sei como é que pronuncia esse nome. Não tenho a menor ideia. Vou falar Capgemini, né? O que mais relevante é porque a Capgemini e o LinkedIn fizeram juntos um report chama The Digital Talent Gap, e lá eles fazem elencando quais habilidades eram mais relevantes ou mais necessárias para o futuro próximo. Né? E tava lá, comunicação, liderança, flexibilidade, trabalho em equipe, todas as que aparentemente são mais comuns, mas não é porque a gente acha que é comum que realmente está acontecendo, né? Então esse é o grande lance. 2017, aí vem 2018, vem a West Monroe, também fez um report grande sobre gap de skills, soft skills. Aí vem a IBM 2019 também faz um report sobre gap de skills. E aí vem 2020, World Economic Forum tem lá ele tem vários reports, né? Um dos reports chamava The Future of Jobs. E aí lá também tem as habilidades do futuro, até 2025, que vai ser necessário. E de novo, comunicação, flexibilidade, liderança, trabalho em equipe. Tem alguns trazem resolução de problema, outros não. E tem também inteligência emocional envolvida sempre na lista, né? Os top 10, top 15 tem sempre esses presentes. Então são coisas comuns que têm acontecido. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que continua sendo necessário. Continua sendo necessário. Vai ser cada vez mais, né? Sim. Vai ser, exatamente. Eu tava comentando pelo que o Panda comentou, olha, cada vez mais vai ser necessário. Porque a gente tá já saiu, na verdade, muito da questão do trabalho braçal e indo mais pro trabalho intelectual. A gente tem falado bastante de segurança psicológica lá nessa temporada do Vamos Fazer Diferente, né? É hora do jabá. E aí tem o livro que a gente tá lendo, que é a Organização Sem Medo, que é inclusive um livro bem bom. Ele traz muitas pesquisas e muitos cases de por que é importante ter segurança psicológica, né? E o quanto isso é importante pra gente inovar, pra gente conseguir se adaptar, pra que eu possa colocar minha opinião e discordar, pra que a gente possa ir pra um propósito maior, né? E isso tem tudo a ver com soft skills, porque quanto mais eu consigo interagir melhor com o próximo ser humano, mais confortável eu fico de colocar minhas sugestões na mesa, melhor a gente trabalha, melhores resultados a gente obtém, e no final também acabo sendo um trabalhador mais saudável, porque eu vou ter uma relação melhor com as pessoas que estão ali. Eu falo que no final da vida, eu acho que dificilmente eu vou lembrar dos grandes projetos que eu construí, que eu entreguei, mas eu com certeza vou lembrar das pessoas e da sensação que elas me causaram quando eu interagi com elas. Então, como é importante a gente entender e olhar para o outro como um ser humano, né? Que é isso que vai ficar no final. E eu tenho até uma preocupação, André, quando a gente fala de segurança psicológica, foi esse o termo? Eu até perdi um pouquinho. Segurança psicológica no ambiente de trabalho. Tudo que você falou, concordo. Eu acho que isso é super importante. Principalmente, e aí eu até tenho um monte de coisa conectando na minha cabeça agora. Principalmente porque pessoas... a gente pode achar que o cara é sênior, ele pode ter sido contratado como sênior, como coordenador, como gestor, mas a real interna da pessoa é que cada um tá no momento de desenvolvimento intelectual, de maturidade emocional diferente, né? Intelectual, psicológico e emocional. Vou colocar num balde, né? Cada um tá num momento diferente. O cara pode ser um baita de um diretor. Fala um torto pra ele que ele vira o cão, né? Então cada um tá num momento de desenvolvimento diferente.
E isso me trazendo um pouquinho de referências aqui pra gente, inclusive, por que eu lembrei do Reinventando Organizações? Porque quando eu vi que o Frederick, ele tava usando os recursos das cores, isso me remeteu a um estudo que eu já estava fazendo alguns anos atrás, de um psicólogo super famoso que chama Clare Graves. Clare Graves e o Christopher Cohen, né? Eles têm um modelo que se chama Spiral Dynamics. Inclusive, quando eu tava estudando o Reinventando Organizações, eu vi, cara, mas essas cores não... Eu já tô reconhecendo essas cores, mas tá esquisito essas cores. E aí, quando você vai pegar o Reinventando Organizações, você vê nas referências de cada cor que ele indica, você vai na referência no fim do livro, ele fala, olha, essa cor que eu tô falando aqui é a cor do Spiral Dynamics cor tal, né? Porque o âmbar dele é o azul do Spiral Dynamics. O red é o red, o orange é o orange, o laranja é o laranja, o verde é o verde, e aí o turquoise, que ele chama de teal, na verdade é o amarelo do Spiral Dynamics. Eu tô bagunçando, quem não sabe disso não vai entender nada dessas cores que eu tô falando. Mas o ponto aqui é que o Spiral Dynamics, ele é um modelo de desenvolvimento mental, intelectual, emocional de cada pessoa e também de civilizações que mostram que cada um tá num momento diferente. Isso é legal, porque quando você entende esses modelos, esses níveis de maturidade, você olha pra uma pessoa que tá lá super brigando por uma situação, super crítico, ou uma pessoa mais zen, mais light, você fala, beleza, essa pessoa provavelmente tá nesse nível, então eu tenho que conversar com ela de uma forma que ela me entenda, né? E eu tenho que entender também que cada um tá num momento diferente, então eu tenho que lidar com as pessoas de forma diferente. Não é você deixar de ser o que você é, mas você adaptar sua comunicação, sua forma de lidar, porque, cara, não adianta querer você ficar batendo na tecla de uma abordagem ou de um conceito que essa pessoa não vai acreditar, não vai entender e assim por diante. Então você entender o nível de desenvolvimento intelectual e emocional de cada um te ajuda a lidar da melhor forma possível com cada um e também ajudar aquela pessoa a ir para o próximo patamar. Isso é massa pra caramba. Mas, de novo, cada um tem que estar no momento certo, com a abertura do momento certo, né? Para um próximo passo. Tudo isso que você falou me trouxe muito uma palavra que já estava na minha mente, que é percepção. Não sei se essa é a melhor palavra, mas você se perceber e você perceber o outro. Quando eu falo de olhar o outro, olhar o ambiente, né? Tem uma questão de percepção ali, de saber fazer a leitura do ambiente. Sim. Saber fazer, mas eu acho que a gente só consegue parar, respirar e olhar para o outro como o ser humano que ele é, né, para aquela situação, quando a gente consegue fazer isso com a gente. Porque se eu tento fazer isso com o outro sem conseguir fazer comigo mesmo, eu vou estar despendendo de uma energia tão grande e às vezes doando pro outro algo que eu não tenho. E aí não vai funcionar. Eu preciso em algum momento silenciar, que é a questão da empatia pra mim, né? Eu preciso às vezes silenciar essa mente, que é uma mente julgadora, que é uma mente que tá o tempo todo buscando soluções. Exatamente porque no fundo, a gente não quer ser rejeitado. No fundo, todo mundo quer pertencer. Todo mundo quer ser amado, né? Eu tenho uma frase de um terapeuta que fala que tudo é amor. E o que não é amor... Tava na ponta da língua aqui, tava na ponta da língua. E o que não é amor é um pedido de amor. E eu fico pensando muito nisso, né? Eu preciso me dar esse amor, parar, respirar, silenciar a mente, escutar meu corpo, os sinais que meu corpo dá, conseguir me dar essa autoempatia, conseguir me conhecer, ter essa inteligência emocional pra poder doar pro outro. Não quer dizer que eu preciso ser perfeita pra conseguir ajudar o outro. Não é isso. Mas é pelo menos parar, respirar e ter essa percepção do outro. Então, quando eu me comunico com o outro, eu preciso ser efetiva, eu preciso ser eficaz, eu preciso ser clara, mas eu também preciso cuidar do outro. Só que não existe cuidar do outro se você não cuida de você. Legal. Até existe, mas fica falso, sabe? Não fica natural. Eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando aqui, eu fui anotando alguns pontos e fui pensando, como eu falei pra vocês, a minha jornada foi muito tropeçando, né, em pessoas boas no meio do caminho, assim. E hoje em dia, um tempo atrás a gente falou sobre mentoria aqui num episódio do Love the Problem, foi com a Thaís, com a Bi, com o Lula, foi muito legal. E eu falei que na minha vida eu tive muitas pessoas que me mentoraram sem saber, assim, né, em que eu hoje em dia consigo olhar pra trás de forma mais consciente e falar, putz, eu aprendi pra caramba com essa pessoa aqui, né. Teve algumas pessoas que eu sei que o Eric tem uma parada de modelar, eu tô ligado, eu manjo, eu já ouvi ele falando disso, modelar a pessoa e tudo mais, mas um dia eu percebo as influências dessas pessoas na minha vida e o quanto disso impactou esse meu movimento para
parar de olhar pra coisas super hard pra começar a olhar pra pontos diferentes, assim, né? O meu pai, hoje em dia eu reconheço o quanto eu aprendi com ele nos 15 anos que eu estive com ele, que meu pai faleceu já faz bastante tempo, mas ele era uma pessoa muito social. Muito social. E era tão fácil, tão natural e tão cheio de relações, assim. A gente fala na nossa família, é um momento bem delicado, né? Mas o velório do meu pai tinha muita gente. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que tinha naquele dia, assim. Olha só. Porque era uma pessoa muito de relacionamento, assim. Muito. Então eu vejo que muito do que eu faço hoje em dia eu aprendi com ele, sabe? Do exemplo dele, assim, de ver como ele lidava com as pessoas e como ele era sincero, como ele tinha empatia e como ele se comunicava com cada pessoa. Que hoje em dia eu descobri que até tem um termo pra isso, né? Que você mimetiza a comunicação, né? Você se comunica com a pessoa da mesma forma que ela fala contigo pra gerar mais conexões e tudo mais. E então foi uma pessoa que me ensinou muito sobre relações e comunicação. E é uma coisa que eu só consigo ver hoje de forma consciente porque eu estou nesse estado de presença no momento, né? De parar e pensar nisso e refletir sobre isso, mas eu sei que eu aprendi com ele lá no passado, né? E outro ponto foi quando vocês falaram da questão de inteligência emocional e tudo mais. Quando eu comecei a fazer terapia, logicamente esse foi um tema mais evidente, assim, no começo da terapia, mas eu lembro muito de um meetup que eu fui com o pessoal da Tagetil, então um abraço pra galera da Tagetil, o Davi, tava o Edu e tava o Rodrigo Bastos, Rodrigo, né? Rodrigo Bastos lá, eu acho que eles estavam fazendo um check-in e eles perguntaram pras pessoas como elas estavam se sentindo. E daí eu falei, eu fiquei pensando sozinho, assim, eu não sei dizer como eu tô me sentindo. E daí me deram a dica, então, Davi, Rodrigo, Edu, se vocês estiverem me ouvindo, eu uso essa dica pra todo mundo. É o Atlas das Emoções. Eles mandaram o link do Atlas das Emoções. Vai estar o link lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, você que está fazendo a contagem, depois no final me diga quantas vezes eu falei. Eu vou deixar o link do Atlas das Emoções lá no backstage. E daí eu comecei a falar, putz, tem como dar nome pra essas coisas, mas eu não sei exatamente o que eu tô sentindo. Então exigiu que o meu olhar começasse a mudar um pouco, né? E ele começasse a ter um olhar mais pra mim de consciência e de presença, assim. Então foi uma coisa muito nova. E eu consigo falar claramente hoje. Por exemplo, a gente tava numa semana, né, de trabalhos intensos juntos aqui, eu e a Andréia, e a minha semana começou, eu estava altamente nervoso, muito reativo, eu tive muitas tretas e tinha me desgastado, assim, numa quantidade de energia desproporcional para o que eu imaginava para um começo de semana, assim. Eu devia ter ficado nas minhas férias. Esse era o meu pensamento no final do dia, sabe? Eu devia ter ficado nas minhas férias. Porém, no passado, eu ficaria nesse estado de tensão e nervosismo por muito tempo. Hoje em dia eu já tenho consciência de falar de que no dia seguinte coisas novas já estavam acontecendo. Aquele meu sentimento ele continuou sendo válido. Eu fiquei irritado no dia anterior, eu estava nervoso e tudo bem. Eu só não preciso me manter nesse estado por muito tempo. Porque as coisas que me levaram àquele estado aconteceram e fazem parte e estão aí. Então eu acolher o meu sentimento e respeitar que aquele momento aconteceu e ele tinha que acontecer por alguma razão, né? Pra nossa organização acontecer de forma diferente naquele momento ali. E me levou pra uma semana que eu parei, né? Conscientemente falei, beleza, eu não vou seguir nesse estado porque eu não preciso, as coisas já aconteceram. E agora é um dia novo, né? É um dia que tá amanhecendo novo. E a gente tá terminando a semana aqui, a gente tá gravando numa quinta-feira, e a semana tá acabando uma energia altíssima. Oh, que massa. Assim, ó, com muita animação. A gente fez um check-in, não era um check-in, porque foi durante a nossa tarde, então a gente parou um momento. Parou um momento. Dani Prevô, que tava no episódio que a gente falou agora há pouco, um beijo pra você, Dani. Maravilhosa. Parou a gente no meio da tarde e falou, vamos fazer um check-in, como é que vocês estão aí? Como é que as pessoas estão? Como é que estão se sentindo e tudo mais? E a mesma pessoa que no caso sou eu, que estava completamente nervosa, pistola, brigando com todo mundo na segunda-feira, hoje eu estou com muita energia e com a fim de fazer tudo com todo mundo e tudo mais. Porque é isso, porque eu tenho consciência nesse momento. Eu estou melhorando na minha consciência quanto às minhas emoções e sentimentos. E isso tem mudado drasticamente a minha relação com as pessoas ao meu redor. E facilitado essa relação. Aí é que tá. Porque, por exemplo, eu pude falar pra uma pessoa que eu fiquei muito nervoso com você na segunda-feira porque você me falou isso. Uhum. Isso me deixou muito nervoso. E essa pessoa me pediu desculpa, mas só pelo fato de que eu falei pra ela. Se o Panda do passado ia guardar aquilo pra dentro, ia corroer, ia ficar nervoso por 1 mês, 2 meses, ia ficar julgando a pessoa, ia ficar criticando a pessoa no meu imaginário, assim, sabe? Uhum. E não, a gente pôde simplesmente falar, beleza. E a gente seguiu e tá tudo bem, sabe? Tipo, aconteceu ali. Olha que massa. Mas isso só aconteceu hoje, depois de muito tempo nessa jornada, sabe? Não é uma coisa óbvia e prática, assim, né? Eu fiquei pensando no que você falou, né? Essa terapia que eu faço, né, de escuta das emoções, a gente tem um mantra que a gente fala que tudo que a gente resiste persiste. E que todas as emoções são válidas. Então ele traz muito também da comunicação não violenta, de eu validar esse sentimento, saber o que eu tô sentindo e permitir que essa emoção venha. E aí
traz muito dessa questão de eu prestar atenção no meu corpo, onde eu tô sentindo isso, e permitir que eu sinta tudo que eu tiver que sentir, a raiva, a frustração, a tristeza, a depressão, se permitir. E pra mim, a comunicação não violenta, ela me ajudou muito nessa questão de soft skills também, no comunicar. Porque antes eu guardava pra mim também. Eu ficava puta, frustrada e guardava aquilo pra mim. E quanto mais eu aprendi a comunicar de uma maneira mais segura, que aí vem a comunicação não violenta, né? Do tipo, olha, eu me senti assim, eu acho que eu tava usando disso, quando você falou tal coisa, isso me engatilhou. Me ajudou muito a liberar essa emoção também. Então tudo que eu resisto, persiste, né? Então, a partir do momento que eu me permito sentir aquilo, me permito comunicar, e essa comunicação ela é bem recebida, eu libero essa energia. E aí, aquilo não fica estagnado no meu corpo, porque quando você deixa estagnado, o que acaba acontecendo? Quando acontece uma situação parecida com aquela, você não vai ter uma emoçãozinha proporcional, você vai ter uma emoçãozona. Você vai explodir, porque era a gota d'água que faltava. Por isso que eu falo assim, se você reparar, quando você explode, normalmente é quando você tá muito cheia de quê? Frustração. E uma pessoa que vive em frustração o tempo inteiro, normalmente é uma pessoa que tá muito no modo sobrevivência. Sim. Né? Eu tenho expectativas que não estão sendo atendidas, eu estou no modo sobrevivência, estou me frustrando constantemente. E aí o que normalmente essa pessoa tá precisando? Suporte, carinho, apoio. Mas ela sabe externalizar? Ela precisa ter um nível de autoconhecimento. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo internamente com ela, né? Exato. O Daniel Goleman, no Inteligência Emocional, ele descreve fisiologicamente a questão que você mencionou de ir enchendo, né? Até a hora de estourar. Ele dá o exemplo de quando acontece alguma coisa com a situação com alguém que gera raiva na pessoa, digamos de manhã, no trabalho, brigou com alguém, ficou irritadão. Beleza. A partir desse momento, vai começar, vai gerar estresse, ou seja, vai ter lá cortisol, vai ter adrenalina no seu corpo, hormônios que geram o estresse, né? E isso, uma vez gerado no começo do dia, ele mesmo que você, beleza, tá tudo bem, já passou, aquilo ali fica em banho-maria. E ele até descreve a situação em que, beleza, aconteceu uma situação ruim, mas aquilo fica, o seu corpo, ele fica meio que preparado pra próxima, no mesmo dia ali. E aí, por isso que muitas vezes, quando a gente chega em casa, acontece uma gota d'água, sei lá, o cachorro fez xixi no lugar errado, a criança, não sei o quê, pronto, explode. Mas por que a pessoa explodiu? Porque ela já estava preparada para o próximo problema. Fisiologicamente falando, ele faz essa descrição no Inteligência Emocional. E aí a coisa acontece. E uma forma interessante que você trouxe, Andréia, dessa questão de reconhecer no corpo a emoção para que você possa lidar melhor com as coisas que acontecem, o próprio Shirzad Chamine, que é o autor do Inteligência Positiva, ele descreve algumas técnicas exatamente para você perceber o que está rolando no seu corpo. Ele até vai num ponto que muitas pessoas acham extremo, mas eu acho uma verdadeira academia das emoções, né? Que é o seu desafio de monitorar pelo menos 100 vezes no dia o seu corpo para que você perceba como você está constantemente, para que você tenha um nível tal de hábito de monitoramento da sua emoção até o ponto que fica rotina, tipo, constantemente você está monitorando suas emoções. Aí uma pessoa vai falar assim, nossa, Eric, mas isso é muito exagero, ficar monitorando todo o tempo as emoções quer dizer que você não vai viver. Não necessariamente, porque enquanto você está monitorando, você está sabendo o que você está sentindo, você pode lidar com as situações de uma forma melhor. E aí fica tão automático que quando acontecer alguma coisa, não é que você está monitorando, automaticamente você já vai perceber, putz, espera aí, tô balançando a perna freneticamente. Opa, o que aconteceu que eu tô balançando freneticamente? O que me fez tá reagindo fisicamente dessa forma? Porque toda a tensão, todo o nervosismo que a gente percebe, e até no nível de doença, né, André, você já deve ter visto alguma coisa sobre isso, a tensão acumulada ao longo do tempo acaba gerando efeitos psicossomáticos, né? Não vamos entrar na psicologia da coisa, mas é um efeito que já observável de acontecer. Então, tensão constante ou tensão momentânea é sinal de que tem alguma coisa interna rolando. E se tem alguma coisa interna, o quanto antes você souber que está acontecendo, melhor você pode lidar com aquilo. Seja aceitando, seja vivenciando, seja aumentando até para você entender para que está acontecendo. E aí fazer alguma coisa a respeito. Eu não consigo tomar 2 litros de água por dia. Você tá falando pra eu parar 100 vezes pra saber como eu tô sentindo, Eric. É um desafio, hein? Pois é. É um desafio. Eu tô aqui com a minha garrafa, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô balançando minha garrafa. Tá na metade ainda. Não tomei 2 litros de água. Vou parar 100 vezes. Esse é difícil. E eu vou te dizer, eu não sei como é que você tá fisicamente, porque eu não vi você inteirão aí.
mas 2 litros eu chuto que é pouco. 35 ml por peso. 35 ml por quilo, tá? Eu acho que é pouco. Eu preciso de 2.400. Então, você não precisa de mais. Você precisa de mais aí, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu acho que esse talvez seja o assunto pra nossa reta final aqui, né? Porque, quem não sabe, mas quando a gente grava o Love the Problem, a gente entra numa espiral de tempo que ele roda diferente, assim. Porque faz 2 segundos em que a gente tava dando risada do Eric e os cavalos dele. Mas já passou 1 hora desse papo quase. Então, tipo, ele passa num tempo diferente. Então, a gente tá indo pro final, mas eu queria saber, beleza, eu tô aqui. Já me deram até algumas opções, né? A gente falou de várias coisas que podem fazer com que a gente pare e tenha um pouco de consciência, ou que encontre alavancas pra nossa vida. Seja de uma forma mais teórica, o Eric trouxe várias referências pra galera estudar. São muito boas as referências que o Eric trouxe. Tem pessoas no caminho de vocês que vão estar aí, por exemplo, mostrando, né, que existem caminhos diferentes para se olhar para as relações, para as emoções. Vocês vão encontrar muita oportunidade para se desenvolver nisso. Tem várias terapias, tem momentos em que você para só de presença, já talvez te conectem a alguma coisa diferente. Mas isso, o que isso muda lá no trampo? Beleza, peguei minhas coisas, loguei aqui no Zoom, né, gente? Porque por enquanto ainda estamos aqui, né? Não estamos na nossa sala, estamos aqui, ó. Loguei aqui, entrei no meu computador, vou começar a trabalhar, e de repente, que é um outro desafio, inclusive, né? Eu tô aqui numa chamada com 5, 6, 7 pessoas, né? Ou tô numa sala de trabalho, uma sala de reunião, decidindo alguma coisa super estratégica da minha organização, onde tem pessoas super influentes, pessoas que talvez eu me sinta reprimido na presença, pessoas com que eu não tenho intimidade. Como é que eu faço? O que eu uso disso no meu dia a dia? Peraí, cara, isso é too much. Não, é isso. Uma pergunta com várias coisas inclusas. Escolha a sua. É tipo buffet, Eric. É tipo buffet. Beleza. Você escolhe uma Beleza. Eu escolho. O que eu vou te dizer é que cada coisa que você colocou nessa pergunta, às vezes eu preciso de 5 meses pra trabalhar com uma pessoa na minha mentoria individual para ela conseguir desenvolver. O caso mais normal que acontece é o que você falou agora. Eu tô aqui, Eric, eu tô sem coragem. Hoje mesmo, eu tava falando com uma pessoa, Eric, eu preciso me posicionar frente ao meu C-Level, ao meu CTO, ao meu CFO, porque quando eu tô na frente com ele, cara, parece que eu, sei lá, começo a gaguejar, eu viro outra pessoa. Então eu preciso me posicionar, eu preciso ser mais assertivo na minha comunicação, eu preciso ter um posicionamento mais firme, eu quero poder falar meio de igual para igual. Recentemente eu terminei um trabalho com uma cliente minha, que ela tá num ponto de agilidade enterprise, né? E mesma coisa, Eric, eu tô precisando da sua ajuda para poder falar de igual para igual com C-Level. Eu não sou C-Level, eu sou um nível gestão, quase diretor, mas eu quero trabalhar no mesmo nível. E aí, é o que eu te falei, 5 meses da parada, mas pra turma que tá ouvindo aqui a gente agora, um elemento bem estratégico, procura aí, turma, modelagem, que eu vou aproveitar até o gancho que o Panda tinha trazido, modelagem, cara, que é o quê? É você escolher uma pessoa que você acha que é incrível nisso que você quer. Cara, quem é o melhor comunicador, o cara mais assertivo, mais que você já conhece, e aí, vamos viajar. Pode ser o cara fictício, pode ser o Superman. Ah, não, eu não conheço ninguém ao vivo, cara. Mas quando eu vejo o filme do Superman, assim, até um desenho, cara, eu acho ele incrível. Pronto. Que seja o Superman o seu modelo de assertividade, de posicionamento. Cara, e a ideia da modelagem é, pensa como ele pensa. Imagina que você é esse cara. Como é que você agiria na frente? Ah, Eric, mas isso não é suficiente. Você precisa treinar. Então, eu tô dando uma pequena ferramenta, mas qualquer ferramenta você vai ter que pôr em prática no seu dia a dia e treinar, e treinar, e treinar. Não vai ser uma semana, não vai ser um mês, você tem que pôr no dia a dia essa parada. Então, qualquer coisa que a gente trouxer, qualquer coisa que o André vai compartilhar aqui com a gente também, cara, você tem que pôr em prática, você tem que fazer consistentemente. Ferramenta, prática e consistência e repetição. Se não pôr na repetição, não vai rolar. Eu vou deixar só essa dica aí pra eu não ficar lá demais aqui, mas modelagem é uma das sacadas. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. É muita coisa. Porque você perguntou assim, como isso vai me ajudar? E aí a gente foi num caminho um pouco de dicas do que fazer, né? Uhum. Acho que o como, por que soft skills vai te ajudar nessa situação, né? A gente fala de soft skills como comunicação, como colaboração, trabalhar em equipe, e dado todo o contexto que a gente falou das empresas estarem mudando, e quanto mais eu preciso inovar, mais eu preciso me adaptar, e mais rápido eu preciso atender as mudanças, mais o nosso trabalho vai ser colaborativo, vai ser em equipe, e quanto melhor eu trabalhar com essas pessoas, mais rápido a gente vai chegar no nosso objetivo e de forma mais saudável e sustentável. Então, é por isso que isso é importante. Numa reunião dessa, eu acho que tem tudo isso que o Eric falou, de você ter a percepção,
ter leitura de ambiente, tentar se comunicar, tentar ter coragem para se posicionar e se espelhar em alguém, pedir para alguém te mentorar, para te ajudar, ouvir feedback, pedir feedback, olhar, quando você interage com as pessoas, como que é a linguagem corporal delas? Porque você consegue perceber também, se a câmera estiver ligada, né? Como que essa pessoa está interagindo contigo. Pois é. E você pode pedir feedback, caso as câmeras estejam desligadas ou mesmo ligadas, né? Mas eu também quero ir por um caminho, eu quero ir por 2 caminhos agora. Então, agora eu que vou falar bastante. Uma é não só responsabilizar a pessoa pelo ato de coragem. A gente precisa que a liderança crie estruturas que permitam com que as pessoas se sintam seguras para opinar, se sintam seguras para discordar. E aí eu falo de segurança psicológica, e eu falo de mexer na estrutura. A maneira como eu incentivo as pessoas, como eu pago benefícios, como eu estabeleço metas, tudo isso vai mexer na cultura e vai criar uma cultura ou não de segurança psicológica para que as pessoas possam ter coragem ou não de abrir o microfone e falar numa reunião. Então não é só é importante ter coragem, é importante que eu me olhe, que eu tenha consciência sobre mim, que eu tenha percepção, que eu busque me comunicar melhor, mas a empresa também tem responsabilidade por desenvolver um ambiente saudável, se ela quiser realmente ir para frente, se ela quiser sobreviver, se ela quiser realmente inovar. Então esse é o primeiro item. O segundo item, eu acho que está muito relacionado ao que eu falei do que a gente quer sempre ser amado. Nós somos seres sociais. Nós queremos pertencer, porque no final a gente quer ser amado. Só que isso, o que acaba gerando? Diversas disfunções. Eu quero pertencer. Então eu tenho muito medo. Medo de rejeição. Então, se eu tenho muito medo, que é uma coisa na qual eu vivo de forma muito intensa e vivi muito na minha infância, eu vou ser uma pessoa cada vez mais controladora. Eu vou querer que as coisas sejam do jeito que eu espero. Eu vou querer controlar como as coisas estão acontecendo e até a reação das pessoas. E isso só vai gerar o quê? Frustração. E aí foi o que eu falei. Quando eu vou encher no meu baldinho de frustração, eu não consigo lidar com inteligência emocional ao interagir com o outro. Então, olhar para dentro, olhar para os nossos medos, eu acho que seria a principal chave. E soltar o controle. Eu sei que é mais fácil falar... confia. É muito mais fácil falar do que fazer, né? Eu sou uma pessoa super medrosa, eu sou uma pessoa super controladora, né? E aí tentar fluir, que nem a gente tá fluindo nesse papo aqui. Ele foi por um caminho, nem sei se era o caminho que eu esperava, que eu não tinha muitas expectativas, mas foi por um caminho e eu deixei fluir. Vamos por ele. Então acho que legal. É nesse caminho que eu diria. Que massa, André, que massa. E até linkando com o que o Panda tinha comentado antes dele ter se aberto e falar, cara, eu fiquei com raiva de você. Isso caracteriza a segurança para ele poder falar primeiro, né? Com certeza, a percepção do que ele estava sentindo, a abertura e a segurança o suficiente para ele poder abrir e falar isso. E aí vem o que a Andrea comentou de exatamente você poder ter esse ambiente para poder falar isso, né? E sabe onde essa raiva desapareceu, Eric? Eu falei que a pessoa pediu desculpa e tal. Não foi no momento que a pessoa pediu desculpa que essa raiva desapareceu. Não é isso, pra mim, que foi o ponto. Porque qualquer pessoa pode pedir desculpa. Minha raiva desapareceu simplesmente pelo fato de que ela é uma pessoa maravilhosa, em que eu confio e ela confia em mim. E aquela conversa foi genuína. Então a raiva que eu tava sentindo foi claramente o momento, aquilo que eu vivi. E ela se dissipou pelo fato de que sim, era um ambiente seguro, era uma pessoa que eu confio, que confia em mim, que a gente tem uma ótima relação. Olha só. E que aquilo não representa a nossa convivência, aquilo foi um momento, entende? E que o fato de eu estar sentindo raiva conseguiu me fazer expressar aquilo que me incomodou, assim como a pessoa pode perceber um olhar sobre mim que talvez ela não tinha antes. Legal. Porque a gente não teve oportunidade de explorar esse ponto, porque a gente nunca vai ter oportunidade de conhecer todas as pessoas com quem a gente convive em todo o espectro. Né? Então esse movimento de que a gente possa nos conhecer, a gente possa estabelecer boas relações para que a gente possa conhecer as pessoas de verdade também, faz com que essa rede fique cada vez melhor e cada vez mais segura, assim, né? Então, eu tive a oportunidade de muitas coisas nesses últimos anos me ajudarem a me conhecer um pouco mais, assim, né? Minha terapeuta fala, respeito o teu funcionamento, né? Ela diz que, ó, teu funcionamento é tal, ela fala, eu tenho um post-it escrito aqui na minha frente, respeitar o meu funcionamento, porque quando eu tento levar para lugares que são muito, muito distantes de quem eu sou, fica muito difícil, fica muito mais complicado, e eu perco
perco todas essas ferramentas porque eu fico num lugar muito inseguro, né? Tem MBTI, que é uma ferramenta muito séria também, que te ajuda a conhecer o seu perfil e tudo mais, que pode te ajudar a entender como você é e tudo mais. Que a gente pode chamar de 16 personalidades, acho que tá até mais acessível pra galera que tá ouvindo hoje, procurar 16 personalidades, o site que é baseado no MBTI, massa. Tem o MBTI, tem várias outras coisas, então esse é um tema que precisa estar cada vez mais constante dentro das organizações, né? Porque não é mais simplesmente executar um trabalho. Executar um trabalho tá cada vez ficando menos relevante. E é muito mais sobre usar daquilo que a gente tem de conhecimento, de habilidade, de criatividade, que muitas vezes vai ser muito alavancado pelas relações, pela colaboração, pela interação com as pessoas. Então é como a gente estivesse pegando o melhor da humanidade que a gente tem e intensificando ela com as nossas relações e com a nossa colaboração, né? E deixando a máquina fazer o que a máquina consegue fazer, né? Se a máquina consegue fazer, deixa lá, automatiza as coisas, gente. Isso. Automatiza as coisas, deixa as máquinas fazer as coisas que as máquinas precisam fazer e deixa que a humanidade de fato possa ser humana e que essas relações possam intensificar. A nossa habilidade para manter essas relações possa intensificar tudo que a gente espera das nossas organizações. É o que eu fico pensando quando você falou de máquinas, né? Como a gente ainda trata muito o ser humano como máquina. A gente exige que o ser humano erre pouco, que ele produza muito e o quanto a gente fica cansado, né? A gente agora principalmente estava comentando hoje o quanto eu estava cansada, porque eu estava muitas horas em reunião e estava muito tempo em tela também. Claro que eu tô falando de um lugar super de privilégio, né? Porque eu tô trabalhando dentro da minha casa, sentada, segura na minha casa, no meio de uma pandemia. Né? Mas o quanto é importante a gente também aprender a descansar, porque quando eu falo, eu preciso olhar pra dentro, eu preciso olhar pros meus medos, eu preciso entender como o meu corpo tá, é muito difícil fazer isso quando eu tô no modo sobrevivência. E a importância do parar e descansar, é claro que eu tô falando, de novo, de um lugar privilegiado. Não é todo mundo que pode se dar ao luxo de parar e descansar uns 5 minutos. Mas se você puder gastar alguns segundos para respirar durante o dia de uma forma mais consciente, né? Quando eu falo de forma consciente, é sentir o ar entrando, soltar ele devagar, que é uma tecnologia muito avançada, mas que a gente não faz. Que a gente não faz. Não fazemos no dia a dia, infelizmente. Tenta fazer isso e checar o teu corpo. Eu acho que também pode ser um caminho. Infelizmente, a gente não tem muitas empresas que cuidam da gente dessa forma, que trazem esse tipo de discussão e consciência pra gente. Então, já que tem esse podcast maravilhoso e alcança várias pessoas, que a gente possa daqui pra frente trabalhar essa consciência para que a gente possa evoluir tudo o resto. E um beijo pra Kemi, que é a nossa psicóloga na K21, que já gravou o episódio com a gente. Também um beijo pra você, a Kemi, você é maravilhosa. Que massa. Turma, eu confesso pra vocês, eu não resisto. Cada coisa que vocês vão falando, eu vou pensando numa referência, eu quero falar essa referência. Então, vou ser bem rápido, Panda, pra não bagunçar o coreto aqui. Onde é que vai estar a referência, Eric? Onde é que vai estar a referência? Vai estar no backstage. Olha o link aqui que vai estar... K21.link/Love the Problem. Vai estar lá no backstage. Oh, meu Deus. Por exemplo, que eu rapidão. André falou de sentir o corpo, de respiração. O que veio na minha cabeça? Headspace. Não sou patrocinado por esse negócio. Headspace é um aplicativo, tem a versão também, tem até no Netflix o Headspace, que é do Andy Cockburn, eu não lembro o sobrenome dele, mas é o Andy, né, e ele tem um trabalho incrível. Então, qual que é a ideia do Headspace? É uma ferramenta de mindfulness, é de você aprender a respirar direitinho, a pensar, a parar tudo e refletir sobre o que está acontecendo, a perceber o corpo. É uma ferramenta muito massa, tem uma versão gratuita lá que dá para usar por algum tempo, é uma ferramenta bem interessante. E do que o Panda comentou sobre se abrir, falar do nervosinho porque ele tava seguro, o que veio na minha cabeça? 5 Dysfunctions of a Team, né? Como é que tá lá? 5 desafios da equipe, do Patrick Lencioni, que são os 2 primeiros elementos que você trouxe do modelo dele, que é, cara, eu tenho confiança o suficiente com essa pessoa para poder me abrir e ter um possível conflito. Você não fugiu do conflito, certo? Porque podia ter um conflitozinho ali. Então, por causa da segurança, você se abriu, pode trocar ideia e ainda assim correr num perigozinho do conflito, que, beleza, se tivesse conflito, ia ter. O lance ali era trocar, né? Era se abrir e ver o que ia acontecer. Então, Patrick Lencioni, 5 desafios da equipe, e o Headspace são as referências que eu pensei pra trazer. Onde? No backstage. K21.link/Love the Problem. Só pra garantir que você decorou, que você faz parte da contagem. Gente,
agora sim estamos no final, porque o nosso papo aqui já chegou ao nosso tempo, temos um episódio maravilhoso, um papo muito gostoso. É isso mesmo, André, o flow é assim aqui do Love the Problem, né? A gente chega, a gente fala, sabe pra onde a gente vai? Não sei, mas a gente vai descobrindo no caminho, durante 1 hora a gente descobre pra onde a gente vai. E daí se chegou no final dessa 1 hora, a gente para e fala, chegamos num lugar bom, tá gostoso, foi um lugar legal, então tá tudo certo, temos um episódio do Love the Problem. Mas aqui eu vou deixar um espacinho final pra vocês deixarem um recado, falarem mais qualquer coisa. É aquela coisa, sabe, final, eu sou tipo apresentador, tem aquele momento que, faça aí suas palavras e tudo mais e tal. Ou mais formal ainda, né, aquela pessoa mestre de cerimônia daqueles eventos super formais, assim, né, agora eu passo a palavra para Eric, para suas considerações finais. Não. Mas é isso aí, o espaço é de vocês agora nesse finalzinho. Depois tem alguns recados, gente. Ouça aí, eu acho que tem uns recados muito rápidos depois. Bem, primeiro, escutem lá no Vamos Fazer Diferente, olha o Momento Jabá de novo. Mas não é zoeira, tá? A gente fala sobre comunicação não violenta, a gente falou sobre liderança, falamos sobre segurança psicológica. Essa temporada do liderança... Foi muito legal. Eu tenho que parar aqui o teu recado, André. É muito boa. É a segunda temporada, né? É a segunda. Foi um livro muito desafiador. Foi o livro da Brené Brown, A Coragem para Lidar. Foi bem desafiador, mas foi muito bom discutir. E agora de segurança psicológica, a gente falou também de cultura organizacional, então tá bem legal os papos lá. Eu acho que eu vou terminar com a frase de... Tudo é amor. E o que não é amor é um pedido de amor. Então, acho que você pode pensar nisso. Que legal. A próxima vez que você não estiver bem e a próxima vez que você estiver interagindo com alguém e tentando entender o que essa outra pessoa precisa. No final sempre vai ser amor. Legal. Caramba, não tem. Vai ser difícil falar agora, né, André? Poxa, legal, que massa. Gostei, ficou bonito. E aí, compartilhando então a minha finalização aqui, também fazendo o meu jabá, né? Se você quer saber um pouquinho sobre desenvolvimento de soft skills, seja na comunicação, seja na inteligência emocional, seja na sua autorresponsabilidade, seja na sua liderança, me procura lá, @ericfer no Instagram, ericfer.com/links, né? Links LINKS. Tem todas as outras minhas mídias lá, porque eu tô em todo lugar, tô no LinkedIn, tô no meu site, tô no YouTube, o meu canal no YouTube, então eu tô falando constantemente de soft skills. Tem meu treinamento também do CNV para agilistas, que vai acontecer nesse semestre provavelmente. Tem Soft Skills Mastery também, que é o meu treinamento, minha imersão de 2 meses sobre Soft Skills. Vai lá no ericfer.com/links que você vai ter as referências, vai ter minha newsletter, pra você saber quando que vai acontecer cada coisa. E a minha mensagem, poxa, que mensagem que eu posso deixar pra, né, tá junto ali com a Andréia nessa mensagem linda que ela colocou. Meu ponto é o seguinte... vai até ser controverso a minha mensagem, porque nem todo mundo concorda com ela. E tem sido muito presente pra mim. O ponto é o seguinte: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Essa é a minha mensagem pra você. Como assim? Que absurdo. Aí tem gente que não pode. O meu ponto é o seguinte: quem quer, vai atrás. Cada um começa num momento de vida diferente, numa situação diferente, numa posição diferente. Quem quer, a partir do seu próprio momento, vai lá atrás, vai fazer acontecer. Tem gente que me procura que tem várias dificuldades, que não tem chance de investir numa evolução pessoal, mas ela vai atrás, ela pergunta, ela pede, a gente dá um jeito, né? E tem outras pessoas que não querem o suficiente e estão dando desculpa, eu não posso, agora não dá. Agora... Então, seja no seu desenvolvimento da carreira, seja na sua evolução, na sua inteligência emocional, seja eu quero ler um livro, mas não consigo. Quem quer, dá um jeito. Tony Robbins chama isso de resourcefulness, que é a sua capacidade de ir atrás, apesar da sua situação atual. Cada um está num momento diferente, numa situação, numa dificuldade diferente. A questão não é essa, a questão é o quanto você está afim ao ponto de ir atrás, nem que seja um pouquinho no seu nível, do seu jeito. Vai atrás. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu vou fazer uma referência final aqui, totalmente aleatória, porque quem convive comigo sabe que eu sou desses. Eu estou maratonando com a minha esposa uma série no Netflix chamada Queer Eye, que é um programa de transformação, que são cinco caras incríveis, os Five Fabulous. Eles fazem uma mudança na vida das pessoas e tem muitas discussões muito gostosas. Eles pegam algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades pessoais muito complicadas, assim, então gera muito aprendizado, gente. Cada episódio tem um pouquinho pra aprender. E uma das coisas que uma pessoa falou nessa semana intensa que a gente tá assistindo todos os episódios é que existir é fácil e viver é difícil.
Foi uma frase que a pessoa que estava participando do programa falou, assim. Existir é fácil, viver é difícil. Então, isso me chamou muita atenção. E o quanto, tipo, eu tô de fato vivendo, e o quanto a gente tá vivendo. Quanto as nossas organizações são ambientes que a gente possa viver e não só existir, né? E talvez o quanto conhecer sobre relações, sobre comunicação, sobre inteligência emocional faça a gente poder viver mais do que só existir, né? Seja... eu só vou pro meu trabalho só pra trabalhar. Só me deixa aqui, eu só quero trabalhar. Não, vamos viver, né? É um outro ambiente também que a gente pode viver. A gente pode mudar esse paradigma nível, né? De que trabalho, que a gente é máquina, que a gente só produz, que a gente só trabalha, mas que seja um ambiente que a gente possa viver, né? Ser parte da nossa vida. Afinal de contas, a gente tá muito tempo lá, muito tempo com as pessoas no nosso ambiente de trabalho e tudo mais. Então é isso, a minha referência é Queer Eye. Vai estar lá no backstage. 21.link/Love the Problem. Netflix, Queer Eye. Assistam. Também. É maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Choro em todos os episódios. E é isso, gente. Temos um episódio do Love the Problem. Até o próximo. Um beijo pra vocês. Tchau! Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.